mais uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro. E na aula de hoje nós vamos trabalhar literatura. Você vai usar o seu caderno de literatura. Não precisa ter dúvida. Muita gente vai lá no WhatsApp, Cláudio, qual caderno que vai usar? É o caderno de literatura. Eram 4 aulas programadas para o mês de maio, 4 aulas não presenciais, claro. E 2 delas nós fizemos gramática. Você usou o caderno de gramática nas 2 primeiras. Nessas 2 últimas agora, tanto a do dia 22 quanto a de hoje, dia 25, você vai usar o seu caderno de literatura. Na literatura nós estamos trabalhando Renascimento. Saímos lá do trovadorismo, da literatura trovadoresca, e agora nós estamos na segunda parte da Idade Média, que é o Renascimento. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a correção da atividade que vocês fizeram, que foi bem essa aqui, ó, que é o Homem de Vitrúvio. O Homem de Vitrúvio, que é de Leonardo da Vinci, né? Aqui, ó, o Homem Vitruviano. Por que Vitrúvio? Cláudio, que negócio é esse de Vitrúvio? Leonardo da Vinci, ele pegou uma série de trabalhos de um arquiteto. Lembra que o Renascimento é justamente essa ideia da gente trazer as coisas romanas e gregas, quer dizer, as coisas greco-latinas para, no caso, tentar montar uma sociedade em torno dessas ideias. Partia-se do pressuposto que a melhor fase da humanidade foi quando as ideias gregas e romanas prevaleciam. Então nós queríamos criar uma sociedade à imagem desse modelo. O Homem Vitruviano foi só esse esboço. Leonardo da Vinci não fez uma grande obra como a Mona Lisa e tal, mas ele era criterioso. Tão criterioso porque uma das características também do classicismo, do Renascimento, era a busca da perfeição. Buscar as coisas gregas e romanas era justamente para eu atingir esse grau de perfeição. E Leonardo da Vinci era tão perfeccionista, que ele anotava tudo. Aqui nós temos anotações originais de Leonardo da Vinci. Esse desenho é o Homem de Vitrúvio. Foi com base em quê? Com base nos estudos do arquiteto romano, grande arquiteto romano aqui, ó, o Marcus Vitruvius Polo, conhecido como Vitrúvio. Não é Vitrúvio, é Vitrúvio. Marcus Vitruvius Polo. E o Homem de Vitrúvio, então, é um esboço, um desenho que o Leonardo da Vinci fez com base nos estudos arquitetônicos da arquitetura de Vitrúvio. E esse Homem de Vitrúvio, então, claro, mas para que serve? São as bases, gente, as bases da nossa arte renascentista. E até hoje, Cláudio, onde que usa as bases de Vitrúvio? Vitrúvio, gente, é usado em quase tudo. Eu estava até ouvindo, eu gosto de ouvir áudio, eu estava ouvindo um áudio que falava, era o podcast, né? Eu gosto de podcast, e eu estava ouvindo sobre moda. Ah, Cláudio, o que tem a ver com moda? Você veste mal? Não, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer. E eu ouvindo sobre moda, eu estava tentando entender, por exemplo, às vezes aqueles personagens e stylers, né? Aquele personal de moda, eles dizem, olha, essa moça, ela deve vestir essa roupa de tal forma, porque ela tem as pernas um pouco longas. Ah, ela tem as pernas um pouco curtas, então nós vamos colocar uma roupa X que vai parecer que as pernas dela são um pouco mais longas. Olha, calma aí, você tem um corpo que é um triângulo invertido, então nós vamos ter que colocar uma roupa de tal jeito, uma roupa tal. Então, eles têm toda essa teoria. E essa teoria das vestimentas, a teoria da indumentária, aqui na UEG de Jaraguá, por exemplo, que tem o curso superior de design de moda, tem a matéria que chama indumentária. E é bem isso, você vai estudar toda essa história da roupa, a roupa que cabe melhor, a roupa para determinado tipo de corpo, os tipos de corpos masculinos, os tipos de corpos femininos, a roupa que não cai bem nesse tipo de corpo, que não cai bem naquele, porque às vezes a gente vê uma roupa ali em uma pessoa, a gente acha aquela roupa bonita, quando você vai vestir, aquela roupa não é para você, porque o seu corpo não é daquele jeito. Só que o que Leonardo da Vinci então fez? Ele quis traçar aqui o que seria um corpo perfeito. O que seria um corpo masculino perfeito? E o Homem de Vitrúvio é uma proporção matemática. Isso aqui é matemática pura. Olha, esse homem está dentro de um quadrado
e ele está dentro de um círculo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, esse umbigo, o umbigo do homem de Vitrúvio, está no centro do círculo. Para quê, Cláudio? Para passar aquela ideia que nós falamos na aula passada, o homem como centro de todas as coisas. O homem como sendo o centro do universo. O homem, tanto que é um antropocentrismo. Lá na primeira parte da Idade Média, no trovadorismo, era o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Aqui nós temos o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E é claro que antes de fazer a atividade, você tinha que fazer as medidas. Não adianta a gente ir aqui nas perguntas. Olha, aqui tem as perguntinhas, mas não adianta se você não fizer as medidas. Então, primeira coisa, ir aqui fazer as medidas. Eu fiz a minha, no meu eu fiz. Olha, essa parte, gente, que vai daqui, ó, que vai da cabeça até aqui, ó, tem essa linha, dá pra ver essa linha. Essa parte dá 24 milímetros. 24 milímetros, depende, se pôs 2.4, pode ser 2.4, não tem problema. Eu coloquei o 24, pra, esse negócio de vírgula é mais pro pessoal da matemática, então eu coloquei 24. Mas, Cláudio, mas só dá certo aqui nesse desenho, mesmo no papel, em qualquer lugar que você for, vai ter, claro, é tipo um mapa, né? Nós temos ali a escala. Dentro da nossa escala, já que nós utilizamos a régua escolar, vai dar essa proporção. Mas independente da escala que você usar, independente do tamanho da escultura, pode, qualquer escultura renascentista, qualquer quadro renascentista, e mesmo os grandes pintores de hoje, que ainda seguem esses modelos, e em trabalhos de urbanismo, trabalho de arquitetura, quem gosta de proporção, quem gosta de simetria, quem gosta de perfeição das coisas, ele vai seguir isso aí. E teoricamente uma pessoa bonita, um homem bonito, por exemplo, seria um homem que tivesse essas medidas. Ele chega a afirmar lá que um homem com os braços abertos, um homem perfeito, com os braços abertos, daria a mesma altura desse homem. A altura desse homem é igual o comprimento, né, dos braços abertos. Da ponta de um dedo até na ponta do outro seria a mesma medida. Aqui provavelmente vai dar certo. Eu não fiz, eu devia ter feito, né, para ver se dava certo também. Mas então, ó, primeiro aqui deu 24 centímetros. Se eu pego aqui do tórax até a cintura, olha, deu 24 centímetros, não, desculpe. 24 também milímetro aqui, ó, mais 24 milímetros. Aqui da cintura até o joelho, novamente 24 milímetros. E do joelho até o pé aqui embaixo, na base, novamente 24 milímetros. Então deu 4 vezes 24 milímetros. Se eu pegar daqui, do começo do quadrado, até embaixo aqui, na base dele, dá 96 milímetros, 9,6. Aqui dá 2.4, 2.4, 2.4, 2.4. Aqui dá 9.6. E se eu dividir isso por 8? Se eu dividir por 8 partes, eu vou ter 1.2 ou 12. Eu coloquei 12 ali, é 1.2. Dá 1.2 aqui, né? 12 milímetros. E é a medida, e esse 12 milímetros é a medida da cabeça. Se eu pego aqui da cabeça até o queixo aqui, ó, tá 12 milímetros. Se eu pego da axila até o cotovelo, 12 milímetros. Se eu pego do cotovelo até a ponta do dedo, são 24 milímetros. E se eu pego, aqui também daria 24, ó. De um ombro ao outro daria também 24 milímetros e do outro lado também, e etc. Então é perfeito. As medidas são proporcionais e são perfeitas. Então, teoricamente, um homem perfeito teria essa proporção. É uma pessoa que você olha para ela e você acha ela bonita, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, a medida perfeita seria essa. E como eu disse, é questão de proporção. Ou seja, a cabeça é um oitavo do corpo, do tamanho do corpo. Uma pessoa que tem uma cabeça menor que isso, menor do que um oitavo do corpo, ou maior que um oitavo do corpo, seria desproporcional, segundo o Leonardo da Vinci, e essa pessoa não seria considerada bonita. E como eu disse, o pessoal de moda segue esse modelo. Quando a gente coloca uma roupa X ou Y em determinada pessoa para disfarçar alguma coisa que ela tem, a gente quer que pareça. Igual o homem, ele tem que ter o ombro mais largo. E aí tem a roupa isso, que deixa o ombro mais largo, para parecer que o cara é mais másculo e tal. A mulher, por sua vez,
ela já vai querer ter, né, uma cintura mais fininha, então vai ter as roupas para disfarçar a cintura da mulher, e por aí vai, porque aqui também teria a questão da pirâmide, ó. Eu citei aquela coisa da pirâmide invertida, mas se pegar um homem, teoricamente, com o corpo perfeito, ele seria uma pirâmide invertida. Aqui seria os ombros seria a base dessa pirâmide, e aqui viria mais ou menos assim. E por aí vai. A mulher, por sua vez, ela também pode ter o corpo de pirâmide invertida ou mesmo uma pirâmide. Aquela mulher que aqui é mais estreito do que a cintura. A cintura poderia ser um pouquinho mais larga. Essa mulher também é considerada bonita. Ou ela pode ter ser uma pirâmide invertida. Ela pode ter os ombros assim, ela pode ter a cintura bem fininha, que seria teoricamente a mulher mais perfeita. Seria essa outra, que ela teria aqui o ombro sempre mais estreito do que o quadril. E por aí vai. Teoria do que é bonito, do que não é. O classicismo discutiu isso? Discutiu. Eu demorei um pouquinho nessa parte, porque eu quero que vocês entendam que o classicismo queria uma perfeição matemática para a gente dizer que algo era bonito. Não era só chegar e dizer que era bonito, mas era eu medir com a régua e falar, nossa, realmente essa pessoa é bonita. E aí essa pessoa servia para eu colocar nas poses dos meus desenhos e tudo mais. Então, esse é a interpretação desse texto. Vamos lá agora rapidinho. Então, bem rápido mesmo, nós vamos fazer a correçãozinha e nós vamos corrigir hoje apenas a 1 e a 2. Então, começando aí, o cientista renascentista, Leonardo da Vinci, aplicou a esse desenho todas as técnicas que ele aprendeu de simetria, proporção do arquiteto romano Vitrúvio, como que a figura é retratada dentro do interior do círculo. Você vai dizer o que você vê. Nesse caso, é a interpretação do que você vê. É um homem de braços abertos e também com as pernas abertas, e que ele toca o círculo e o quadrado ao mesmo tempo com a ponta dos dedos das mãos e toca o círculo e o quadrado também com os pés. Na letra B, as posições dos braços e pernas podem ser combinadas de diferentes maneiras. De quantas maneiras é possível eu combinar essas posturas? Você tem duas para os braços, vocês viram lá, tem duas posturas para os braços. Olha, se eu vier aqui, ó, duas posturas para o braço, duas posturas também para as pernas. Então, nós temos quatro posições, 4 combinações de posturas. Letra C. Que impressão esse monte de postura causa em quem está olhando? Parece que ele está em movimento, né? Dá a impressão de movimento. Na número 2, que também vocês fizeram, fala aqui que, de acordo com Vitrúvio, para que uma pessoa fosse considerada bonita, devia seguir as simetrias, razão e proporção e blá blá. Fala tudo isso aqui. Que no Renascimento eles queriam aplicar isso ao corpo humano, aplicar isso como teoria do que era e do que deixava de ser uma pessoa considerada bonita. Letra A, pergunta para você aí. Letra A. Cadê? O meu fechou. Não, o meu não fechou não. Tá aqui, letra A. Nessa posição, passam linhas horizontais na altura dos mamilos, órgão genital e joelhos. Meça a distância entre cada uma dessas linhas, começando pela cabeça. Qual é a relação entre as distâncias desse corpo? A relação, gente, é de 1 para 1. Vocês viram que ou você tem 4 partes de 2,4 ou de 24 milímetros, de 2,4 centímetros ou de 24 milímetros. Ou você tem 8 partes de 1,2 centímetro, ou você pode dizer, sei lá, 12 milímetros. Mas são razões e proporções, a proporção de 1 para 1 é a escala. Toda vez que você for usar escala, não importa, aí no caso nós usamos a régua, mas poderia, sei lá, usar uma fita métrica, usar uma trena, usar outro tipo de medição. Mas a razão seria 1 para 1. Esse corpo sempre teria de ser dividido em 8 partes iguais. Para eu ser considerado um homem bonito, meu corpo tem que conseguir ser dividido em 8 partes iguais ou 4 partes iguais. É de 1 para 1, não tem jeito. Na letra B, escolha um dos lados do corpo e meça a distância entre o cotovelo e a ponta dos dedos, e também meça a distância entre a axila e o cotovelo. Qual é a proporção dessas duas partes? Se você for no meu aqui, olha,
da ponta do cotovelo até, do cotovelo até a ponta dos dedos, eu tenho ou 2,4 centímetros ou eu tenho 24 milímetros. Eu tenho 1,2 centímetros aqui da axila até o cotovelo, ou eu tenho 12 milímetros, ou seja, um é a metade do outro. Um é a metade do outro. Então a resposta é essa. A distância entre a axila e o cotovelo é a metade da distância do cotovelo até a ponta dos dedos. Meça agora a cabeça, na letra C. Meça a cabeça e fale pra gente qual que é a proporção entre essa cabeça e a altura do corpo. É de 1 para 8. A cabeça bonita deve ser 1/8 do corpo. Não importa o tamanho do seu corpo, mas a sua cabeça, ela não pode ser maior do que uma parte. Se eu dividir seu corpo em 8 partes, a cabeça tem que ser do tamanho 8 partes iguais. 8 partes iguais. E a sua cabeça não pode ser maior nem menor do que 1/8 disso. Isso vale para desenho que você vai fazer, etc. E mesmo o modelo, uma figura humana perfeita. Agora na letra D. Letra D, deixa eu ver aqui. Tá difícil para ler, eu sou cego mesmo. Essas medidas mostram que no corpo humano as proporções são equilibradas e harmoniosas? Sim, porque era justamente a premissa, não era? Era justamente a premissa do Renascimento, do classicismo, que deveria haver proporção, deveria haver equilíbrio. Uma pessoa bonita é uma pessoa que tem proporção. O corpo deve ser simétrico. Esse lado do rosto deve ser do mesmo tamanho desse. Um pé deve ser do mesmo tamanho do outro, que é o que a maioria de nós não tem. Se a gente fosse passar nesse crivo renascentista aí, a maioria de nós seria considerado por eles uma pessoa feia. Uma pessoa feia, porque eu, por exemplo, eu vou comprar sapato, meu pé, eu sinto que um pé é maior que o outro. Um pé calça 40 e o outro já fica apertado com 40. Então, quer dizer, um pé não é do mesmo tamanho do outro. Provavelmente, todo o meu corpo, um lado dele, é menor do que o outro. Então, uma pessoa que não tem simetria. Se pegasse essa régua aí que eles faziam e me medisse matematicamente, eu cairia do cavalo, serei considerado um homem feio. Todo jeito eu sou feio, mas eu serei considerado mais feio ainda. E, Cláudio, onde mais que tem isso? O Homem de Vitrúvio. Aqui nós temos, ó. Deixa eu pegar aqui. Não é nesse, é nesse aqui. Ó, aqui nós temos, aqui lá em Londres, ó. Lá em Londres, uma pessoa quis, né, ó, lá no Reino Unido, esse escultor quis fazer uma homenagem a Da Vinci e ele fez a escultura. Da Vinci não fez a escultura, lembra que era só um desenho, mas esse homem fez lá em Londres, foi mais ou menos na década de 80, ele fez a escultura do homem vitruviano aqui de Da Vinci. E aqui em Brasília, olha, a Praça dos Três Poderes, esse esboço aqui do Niemeyer é justamente usando a premissa de Vitrúvio, porque é muito usada na arquitetura e na engenharia, essas razões de proporção. Então, uma obra também de arquitetura, uma obra arquitetônica, toda a arquitetura de Niemeyer, quem conhece sabe, quem vai lá em Brasília, fica olhando aquelas coisas lindas que ele fez, ou lá em Minas, ou no Rio de Janeiro, até a Praça dos Três Poderes, ó, aqui foi usado essa teoria vitruviana. Você vê que dá para ver aqui a questão geométrica, você tem um triângulo aqui, aí você tem isso aqui. Aqui é só um esboço, mas no original, a hora que a obra ficou pronta, isso tem simetria, tem proporção, tá? Até na arquitetura é usado. Então, só a curiosidade mesmo dessa aula. Bom, nossa aula é essa. Aí agora nós vamos fazer a próxima atividade, você vai fazer os outros exercícios, né? Você vai fazer o 3, o 4 e o 5 dessa mesma página. Seguindo agora o que nós começamos de interpretação, você anota as dúvidas, passa pra gente e boa aula para você, tá bom? Até mais.